Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Secretário, já vamos começar falando a respeito da pasta, desse período que o senhor ficou à frente dessa secretaria, uma secretaria importante. Qual a avaliação que o senhor faz com relação a esse trabalho desenvolvido ali na pasta? Olha, eu saio muito tranquilo, deixo a secretaria com a certeza de ter cumprido, ainda que por um período curto de um ano, vários compromissos assumidos pelo governador Silval Barbosa, não só internamente com servidores, que é uma das obrigações da pasta, esta interlocução, mas com várias autarquias, várias frentes que a Secretaria de Administração também lida no dia a dia, né? Como a questão da autarquia chamada MT Saúde, com a questão da Previdência que nós estamos tentando organizar, com a questão das aquisições que fizemos durante o ano, patrimônio, escola do servidor, arquivo público, enfim. Fico bastante satisfeito de ter podido, durante este ano, resolver várias pendências e entregar a pasta ao meu sucessor mais leve do que eu a encontrei. Com relação ao MT Saúde, né, foi uma polêmica envolvendo aqui no Estado. Qual a situação do órgão hoje? Como que ele está? Quando assumimos o MT Saúde, nós havíamos deixado de ter uma empresa que abandonou o plano de saúde, a autarquia, e era ela quem fazia a administração do plano. E levou tudo, o cadastro, levou com ela embora. Nós encontramos a rede paralisada, sem atendimento ao servidor, com várias dívidas pendentes, e conseguimos, com o apoio do governador Silval, quitar essas dívidas, buscar a rede novamente, trazer a rede para dentro do plano, trazer a rede com confiança para atender o servidor de que iria depois receber pelos serviços prestados. Fizemos o serviço de informatização do plano que não existia e depois, verificando a necessidade de uma remodelação, um remodelamento do plano de saúde como um todo, porque hoje o servidor, com as suas contribuições, paga 3 milhões por mês e o Estado ainda é obrigado a complementar mais 5 para poder fazer frente aos gastos de aproximadamente 8 milhões mensais. Então é impossível se tocar um plano de saúde desta forma. Chamamos os servidores para que eles discutissem conosco um novo plano. Essa discussão gerou um projeto de lei e este projeto de lei está sendo debatido na Assembleia Legislativa. Nós esperamos que seja aprovada no menor espaço de tempo possível para que tenhamos um plano mais enxuto, um plano mais viável e que em breve ele seja totalmente dirigido e administrado pelos servidores públicos que são os seus verdadeiros proprietários. Tá certo. Ainda por falar em servidores públicos, o Estado registrou algumas greves em alguns setores, algumas longas e cujo diálogo foi difícil com o governador, era o que as categorias alegaram. E aí nessa intermediação entrava por vezes o senhor ali tentando apaziguar essa situação. Como que o senhor avalia essa postura do governador Silval Barbosa diante dessas greves, né, dessas paralisações, em não dialogar? Você acha que isso prejudicou, talvez, a imagem do governo, a relação, na verdade, do governo e os servidores? Não, até porque todas estas greves, em todas elas, o governador Silval abriu as portas do gabinete para receber os movimentos. Tanto lá no governo, lá na sede do governo, quanto nas secretarias envolvidas. Ou na Secretaria de Educação, no caso do Sintep, ou na Secretaria de Justiça, no caso dos agentes penitenciários, e a própria Secretaria de Administração. Nós nunca deixamos de atender os servidores, ainda que em greve. O que havia era uma certa desconfiança dos servidores com relação aos números que eram apresentados a eles pelo governo. Mas nós conseguimos, durante estes movimentos, abrir os números do Estado, dar transparência aos servidores, mostrar o que era possível e o que não era possível se fazer. E graças a isso, graças à confiança que passamos a ter dos servidores públicos com o governo, é que todas essas greves chegaram ao fim de forma tranquila, todas as aspirações possíveis foram atendidas, as impossíveis ficou claro na mesa que não era capaz de ser atendida pelo governo, mas chegamos aí ao final de 2013, com nenhuma categoria em greve, com 27 projetos de lei encaminhados à Assembleia de reestruturação de carreiras,
Com relação à própria educação, foi a greve mais longa. Nós fechamos uma lei onde concedemos aos servidores da educação 100% de ganho real nos próximos 10 anos, um projeto de lei que inclusive recebe os elogios do Ministério da Educação e tem sido utilizado como exemplo para os demais estados. Então nós, apesar das greves, conseguimos evoluir muito com estas áreas que estiveram envolvidas e não só com elas, aquelas que não chegaram a fazer greve, mas tivemos um diálogo franco durante todo o ano. Chegamos ao final de 2013 com as carreiras devidamente estruturadas. Você acredita que o governo, então, fecha o ano com um relacionamento tranquilo com todos os servidores do Estado? Tranquilo, aberto, harmônico. Ontem, inclusive, fiz a última reunião com o Fórum Sindical, que reúne todos os sindicatos de servidores do Estado, uma reunião extremamente alegre, uma reunião bastante saudável, onde conseguimos aí chegar à conclusão de que todos os desafios que havíamos colocados na mesa em janeiro, quando fizemos a primeira reunião com o Fórum, nós conseguimos enfrentá-las e eliminá-las a partir do próprio trabalho, do convívio que tivemos com os servidores durante este ano todo. Tá certo. Secretário, o governador Silval Barbosa, em reunião com todo o primeiro escalão, deu um prazo de até o dia 30, os que tiverem interesse em concorrer, né, às eleições do ano que vem, se manifestassem. O senhor não perdeu tempo e já colocou o nome à disposição. O senhor está pronto para essa empreitada e qual cargo o senhor almeja? Estou disposto a enfrentar as eleições do ano que vem. A princípio, o meu partido, PMDB, tem colocado o meu nome como candidato a deputado estadual. Mas isso não impede que o ano que vem, dependendo das conversações, conjecturas, novas ações nos sejam exigidas. Mas, a princípio, candidatura a deputado estadual. Eu já vinha conversando com o governador Silval Barbosa ao longo do ano, com relação a esta questão de candidatura. Ele já estava bem ciente da nossa postulação. E tão logo terminou a reunião com o secretariado, nós entregamos a ele a carta de pedido de exoneração em razão deste prazo concedido até o dia 30 de dezembro para aqueles que postulam disputar as eleições. Então, o pedido de exoneração já está nas mãos do governador e ele me garantiu que entre hoje até amanhã nós conversaremos a respeito da indicação dele para quem vai nos suceder à frente da SAD. O senhor tem um nome para sugerir para o governador nesse aspecto? Nós conversamos já algumas vezes sobre isso e o governador deixou bem claro que a indicação para a Secretaria de Administração é uma indicação pessoal dele. E eu até entendo que isso tem razões de ser, até porque a SAD é uma secretaria extremamente técnica, é uma secretaria que está ligada diretamente ao gabinete do governador, faz parte do núcleo sistêmico econômico do Estado, então realmente é uma secretaria que precisa ter à frente uma pessoa que tenha uma relação muito próxima com o governador Silval. Eu sempre tive essa relação com o governador, fui advogado dele na campanha de 2010, conheço o governador Silval desde quando prefeito de Matupá, ele prefeito de Matupá, eu vereador em Alta Floresta, cidades próximas. Então tenho assim uma relação bastante antiga com o governador e talvez por isso que tenha merecido dele a indicação em dezembro de 2012. E aí eu concordo com ele no sentido de que a indicação tenha que ser pessoal dele para os próximos 12 meses à frente da Secretaria de Administração. O senhor concorreu como sendo candidato a vice-prefeito nas eleições municipais passadas, junto com o Lúdio do PT. Qual experiência, qual lição daquela experiência o senhor pretende colocar nessa campanha de agora? Quais foram os acertos, que eu imagino que o senhor deve manter, e quais são as correções que o senhor deve fazer para essa campanha de agora? Olha, aquela eleição, quando nós fizemos a convenção no dia 30 de junho, nós estávamos com 6% nas pesquisas. Já havia um consenso na cidade de que o prefeito já estava eleito em primeiro turno e era imbatível. E naquele momento, eu e o Lúdio, e o PMDB e o PT,
conversamos que iríamos fazer uma campanha bastante humilde, pé no chão, mas uma campanha onde iríamos caminhar pela cidade e dialogar com a população. E fizemos isso. Fomos em todos os bairros, em todas as regiões, reuniões, 3, 4 por dia, dialogando, ouvindo a população, verificando quais eram os problemas e apresentando algumas soluções, propostas de soluções. Com base em quê? Com base na experiência do Lúdio de ter sido vereador por 2 mandatos por Cuiabá, na minha experiência de ter sido vereador em Alta Floresta, 2 vezes presidente da OAB aqui no estado de Mato Grosso, com as experiências de gestões de outras prefeituras do PT, do PMDB, e com base nisso, com base nesses diálogos, com base nessas conversas francas, nós chegamos a levar a eleição para o segundo turno. E mais, chegar às vésperas da eleição no segundo turno, com todas as pesquisas apontando empate técnico de 50-50. Quer dizer, isso me deu a seguinte lição, e aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta. A lição de que, numa eleição, você não deve vir com propostas que serão impossíveis de serem cumpridas. Não é isso que a população quer ouvir. A população quer diálogo. A população quer olhar nos olhos do candidato e ter a certeza de que aquilo que ele está falando será cumprido. A certeza de que quem está falando tem compromisso de fazer o que está dizendo. A certeza de que haja confiança entre ele, eleitor, e aquele que busca o voto. Então, estas lições, ou esta lição que tive na eleição passada, de 2012, com certeza eu levarei para o embate, para a campanha de 2014. E espero que, da mesma forma que a população entendeu a nossa mensagem de 2012, possa também entender em 2014. Tá certo, nós vamos continuar essa nossa conversa, convidando você aí de casa a participar, a enviar as suas perguntas para que a gente possa então fazê-las aqui ao secretário, dizer para você ficar aí mais um pouquinho, porque a gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, Centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. Nome João Paulo Soares, idade 65 anos, direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nome Ana Clara da Cunha, idade 5 dias, direito ser livre e igual a todos em dignidade e direitos. Nome Maria Aparecida dos Santos, idade 35 anos, direito não ser submetida a tortura ou tratamento desumano. Toda pessoa tem direito à igualdade, liberdade, justiça e às necessidades básicas. Você sabe o que é preciso para ter acesso a todos esses direitos? Apenas existir. 10 de dezembro, Dia Estadual dos Direitos Humanos. Sala da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. De
volta com o RDTV e ao lado do secretário de Administração aqui do Estado, Francisco Fayad. Secretário, nós vamos agora direto na redação do RD News, porque o jornalista Jacques Gosch fará uma participação aqui conosco. Jacques. Bom dia a todos. Fayad, todos sabem que a oposição já está com o bloco na rua e já trabalha a candidatura do senador Pedro Tax ao governo do Estado. E, enquanto isso, os partidos que são da base de sustentação do governador Silval Barbosa ainda não apresentaram um nome, não colocaram nenhum nome na disputa. Isso não pode prejudicar o desempenho da base governista nas eleições do ano que vem? Olha, Jacques, eu entendo que o papel da oposição é exatamente esse, de antecipar ao máximo as eleições. Porque quando se antecipa a discussão eleitoral, acaba-se com o mandato ou com a gestão, com o governo que está em andamento. Nesse sentido, a oposição está fazendo o papel dela. A situação tem que trabalhar, nós temos ainda um ano de mandato pela frente. E nós não podemos desperdiçar a energia que deve ser aplicada para a realização dos propósitos que foram comprometidos em 2010, que estão no programa de governo, com discussões eleitorais prévias. O grupo de situação está unido, está debatendo, sim, internamente as eleições, mas sem colocar ainda uma candidatura na rua, mas nós temos vários nomes colocados dentro dos partidos da base aliada. Dentro do PR tem o senador Blairo Maggi, o Maurição, o próprio Wellington Fagundes. Dentro do PMDB, a candidatura do governador Silval Barbosa ao Senado, Carlos Bezerra, Teté Bezerra, Romualdo Júnior. Nós temos no PSD o nome do vice-governador Chico Daltro sendo colocado a todo momento. No PT, o nome do ex-vereador Lúdio Cabral como candidato a governador do estado. Enfim, todos os partidos da base têm seus nomes. Mas nós vamos discutir as eleições no momento de se discutir as eleições. Nós não vamos, em momento algum, antecipar o processo eleitoral, porque isso é papel só da oposição. Jacques, tem mais alguma pergunta aqui para o secretário? Tenho sim, Ana Maria. E, Fayad, uma questão que é importante pontuar é o seguinte: ao mesmo tempo em que o senador Pedro Tax faz um discurso de mudança, um discurso de transformação do Estado, ele está aliado a forças políticas que já governaram o Estado em outras oportunidades. Vocês vão utilizar isso como uma forma de contrapor os ataques que certamente virão, as críticas que certamente virão? Olha, Jacques, isso vai competir à própria população analisar, né? Quem faz o discurso do novo tem que se mostrar novo. Não pode fazer um discurso e, na prática, demonstrar o contrário. Mas uma coisa é certa, e eu dizia isso agora há pouco aqui a Camila antes de começar a entrevista. Nós vamos discutir com todos os partidos da base aliada da presidenta Dilma. Este é o primeiro aspecto. Primeiro, vamos definir quem é que está a nível nacional com a presidente Dilma e com o vice Michel Temer do PMDB. E o PDT é da base aliada da presidente Dilma. Nós não vamos deixar de conversar institucionalmente com o PDT, até para que possamos fazer o mesmo bloco nacional também no estado de Mato Grosso nas eleições do ano que vem. Então está muito cedo, muita coisa ainda vai acontecer. Certamente haverá uma verticalização, ainda que não imposta, mas na prática para as eleições do ano que vem. Então nós estamos muito tranquilos. Uma coisa é certa, o PMDB aposta na candidatura do governador Silval ao Senado, se essa for da vontade dele. Se ele não quiser sair candidato e continuar no governo, o PMDB vai apoiá-lo nesta decisão e lançar outros nomes à candidatura majoritária. Mas com certeza, independentemente disto, nós estaremos conversando com todos os partidos da base aliada, principalmente da presidente Dilma.
Tá certo, nós queremos agradecer a participação do jornalista Jacques Gosch aqui no RDTV. Obrigada, Jacques. E nós vamos para a pergunta agora, a participação dos nossos internautas. O Mariano de Freitas, ele gostaria de saber se o governo Silval Barbosa vai ajudar ou prejudicar os candidatos proporcionais do PMDB, uma vez que, segundo ele, o governador está com a imagem desgastada. Olha, as pesquisas estão já mostrando o contrário. As pesquisas já estão mostrando que o índice de satisfação com o governo tem crescido muito pela nossa população. Aliás, uma dessas pesquisas, feitas recentemente, mostrou que o índice de aprovação do governo Silval Barbosa hoje é de 61%. E eu acredito que vai crescer mês a mês, em razão das inaugurações das obras, não só de Cuiabá e Várzea Grande, mas também do interior do estado. O governador Silval vai deixar o governo como sendo o maior governador da história deste estado. Reformou, reformulou, modernizou Cuiabá, modernizou Várzea Grande, está interligando todos os municípios do estado com asfalto. Aquelas fotos que aparecem em sites, em jornais todos os anos, inclusive aqui no RD News, de caminhões atolados, de pessoas com o pé no barro, enfrentando problemas nas chuvas, vai acabar porque os 141 municípios estarão interligados por asfalto. No início do ano que vem, já começa a regionalização de mais 3 hospitais no nosso estado, construindo penitenciárias, segurança pública com concurso para 2.100 homens, educação, vamos fazer a nomeação agora em dezembro de mais 1.000 profissionais da educação para tomar posse a partir de 1º de janeiro. Nomeamos 42 novos delegados, enfim. O estado de Mato Grosso será outro após a gestão Silval. E eu vou te dizer uma coisa, uma das minhas aspirações maiores no ano que vem, como candidato, se eu for, é ter o governador Silval no meu palanque. Tá certo. Ainda o Mariano quer saber se vai ter concurso público aqui no estado. Nós estamos com vários concursos em andamento. Terminamos, o das setas já está na 3ª fase, de cuidador de crianças para o lar das crianças. O da Politec já está na 2ª fase, para peritos. O concurso para a área da segurança pública, as inscrições ainda estão abertas, a prova será realizada em janeiro. Nós vamos ter concurso para Empaé, concurso para professores da Unemate. E a partir do ano que vem, já estabelecendo calendários, já está sendo discutido isso. Por isso que o ano que vem vai acontecer, independentemente de eu estar à frente da pasta ou não. Concurso para a área da Secretaria de Educação, concurso para a área da Secretaria de Justiça e concurso para o Detran. Tá certo. O Aladir Leite parabeniza o senhor pelo trabalho realizado na SAD. Obrigado. Já o Gustavo, ele quer saber quando o governador vai sancionar e mandar publicar a nova lei da área instrumental. Ela foi aprovada ontem à noite, em 2ª votação pela Assembleia. Com certeza, hoje a Assembleia deve remeter a lei aprovada para o governador e eu acredito que não haverá dificuldade nenhuma em o governador sancionar a lei até o dia 31 de dezembro, até porque a lei que foi aprovada foi exatamente aquela enviada pelo governo. Mais uma participação aqui dos nossos internautas. O Aladir quer saber, é verdade que pode se repetir a dobradinha entre o senhor e Lúdio? Há algumas propostas nesse sentido. Dentro do próprio PT, o próprio deputado Ademir Bruneto tem dito à imprensa da possibilidade dessa dobradinha. Mas é muito cedo, né? Como eu disse, isso ainda tem muita coisa a acontecer. Eu não digo que é impossível, mas seria um prazer, até porque o relacionamento meu com o Lúdio é fantástico. O Lúdio é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito pela sua humildade, pela sua honestidade, pela sua transparência, e com certeza seria para mim uma honra. Mas há muita coisa ainda a acontecer. Lúdio é de Cuiabá, eu também sou de Cuiabá. Numa eleição estadual é necessário ampliar os horizontes. Então, vamos conversar muito, mas independente de qualquer coisa, o Lúdio seria um excelente nome ao governo do estado. Secretário, deixa eu só confirmar se tem mais um tempinho para uma pergunta. Beleza. Com relação ao PMDB, eu imagino que você deve estar visitando já o interior do estado. Como estão essas visitações, secretário? Fizemos 12 encontros regionais neste ano de 2012 e 2013. Conversamos com todas as regiões, visitamos os municípios polos para que os diretórios municipais se organizassem e já preparassem os seus pré-candidatos para o ano que vem.
tivemos assim uma recepção muito grande em todos os cantos do Estado. Como eu disse, ao contrário do que muitos vêm preconizando, o governo Silval Barbosa está bem no interior do Estado. Então a receptividade tem sido muito boa e por conta disso eu não tenho dúvida de que o PMDB vai sair muito mais forte nas eleições de 2014 do que saiu nas eleições de 2010 e 2012. E olha que o PMDB foi o partido mais votado nas eleições de 2012. Nós ganhamos os maiores municípios do Estado. E em termos de votos, computando os votos do Estado todo em 2012, o PMDB foi o partido que abocanhou o maior número de votos. Além do senhor, quais são os outros nomes das siglas? Prenomes, né? Porque a convenção ainda é em junho, ainda nós temos 6 meses, 7 meses. Muitos que querem ser candidatos hoje poderão não sê-lo. Muitos que não têm interesse hoje poderão sê-lo. Então nós temos os próprios 3 deputados estaduais hoje da bancada com candidaturas à reeleição do deputado Romualdo Júnior, deputado Baiano Filho, deputada Teté Bezerra. Eu tenho colocado meu nome, o secretário Éder Moraes também tem colocado o nome dele como candidato a deputado estadual, o presidente da Câmara de Várzea Grande, Dr. Valdir, nós temos o Rogério Ferrarim Lucas do Rio Verde, o vice-prefeito de Colíder, que já demonstrou interesse numa candidatura. Nós temos vários companheiros de Sorriso, Peixoto de Azevedo, o vereador Dr. Manuel de Rondonópolis tem interesse, o vereador Marcinho Lacerda de Cáceres, enfim, há uma gama grande que o PMDB tem aí uma conjuntura muito boa de nomes para enfrentar as eleições de 2014. Tá certo. Secretário, não podemos não falar de Copa do Mundo, né? Que acontece já o ano que vem. Todo o Estado acompanha o desenvolvimento das obras, algumas já inauguradas, outras previstas para inaugurações próximas agora, mas é inevitável não perguntar com relação como que o governo está preparando a população para este evento. Falou-se muito em cursos, falou-se muito em preparar o setor do comércio, a questão dos taxistas. Como que está acontecendo, se está acontecendo, como que está se desenvolvendo então essa preparação para 2014, para o Mundial de 2014? Olha, o secretário Maurício, ele tem colocado em todas as reuniões nossas que a Secopa tem feito um trabalho muito grande no sentido de angariar, primeiro, voluntários para trabalhar na Copa. E já há cadastros com um número até maior do que aquele planejado para voluntários para a Copa de 2014. Cursos estão sendo realizados todos os dias, não só dentro do próprio governo, mas com apoio de entidades como o Sebrae, que tem organizado aí garçons, taxistas, recepcionistas de hotéis, para atendimento destes turistas. Além disso, a Secretaria de Turismo tem feito um trabalho muito grande de preparação, não só em Cuiabá e Várzea Grande, mas daquelas cidades que vão receber turistas durante a Copa, como é o caso de Poconé, como é o caso de Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço, Nobre, Santo Antônio do Leverger, que são cidades que estão já preparando-se para receber turistas durante o período da Copa do Mundo. Esse vai ser um dos maiores legados. Além da questão da mão de obra qualificada, que está sendo preparada todos os dias, porque há necessidade de mão de obra hoje em Cuiabá, pelos trabalhos que vêm sendo desempenhados para essas obras acontecerem. Ainda assim, a preparação de línguas, a preparação de bem atendimento, de bem receber, com certeza é um legado que jamais essas pessoas treinadas deixarão de lado. Essa é uma conquista que Cuiabá terá, Cuiabá e região, a partir da realização da Copa do Mundo. Tá certo, a gente já vai finalizando então a participação do senhor aqui no RDTV, agradecendo pela pontualidade do secretário, que chegou pontualmente, a gente agradece por isso, e também pela disponibilidade em vir aqui conversar um pouquinho conosco e com as pessoas aí de casa. Essa questão da pontualidade é mal de advogado, né? Porque se não chegar na hora, perde audiência. Então, a gente tem esse costume. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer todo o apoio que eu sempre tive do grupo RD News, da RDTV, do blog do Romilson, todo o apoio que tive durante este ano à frente da Secretaria de Administração. E de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Agradecer a paciência, agradecer muitas vezes todo o empenho assim, que nós tivemos de resolver os problemas, mas não conseguimos solucionar todos. Pedir desculpas àqueles que ficaram com pendências na frente da Secretaria.
Espero que o próximo gestor consiga solucioná-los, mas desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, repleto de alegrias e que os sonhos se transformem em realidade. E, mais uma vez, colocarmos-nos à disposição para aqueles que entenderem necessária a nossa participação. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.